Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para fazer uma integral trigonométrica. Hoje vamos fazer essa integral aqui que a gente tem que fazer, usar alguma substituição para poder simplificá-la. Às vezes a integral já aparece pronta e a gente só vai resolver. Aqui a gente tem que fazer uma substituição adequada, certo? Então vamos lá. Bom, eu tenho aqui o seguinte: eu tenho a integral de 1 sobre 1 mais seno de x dx. Bom, a gente olhando aqui, a gente tenta resolver por várias formas diretamente. A gente não consegue, por substituição não consegue, por trigonométrica não consegue, por nenhum jeito a gente não consegue sem fazer uma simplificação. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai usar uma função para poder multiplicar em cima e embaixo para poder encontrar outra função para a gente poder resolver, certo? E qual é que eu vou escolher? Eu vou escolher, deixa eu fazer aqui integral, vou repetir apenas, de 1 sobre 1 mais seno de x, vezes, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 1 menos seno de x, e embaixo também por 1 menos seno de x, certo? Quando a gente faz isso, o que eu faço em cima eu tenho que fazer embaixo, porque aqui isso aqui é como se fosse 1, é a mesma coisa dividido por ela mesma, certo? Então aqui é o seguinte, eu multiplicando aqui, eu fico com a seguinte forma. Isso aqui eu multiplico por tudo em cima, eu vou repetir apenas. Então, integral, aqui ele está multiplicado por 1, então vai ficar 1 menos seno de x, aqui tem um dx, não podemos esquecer, dividido por, embaixo, como tem dois termos, dois aqui e dois aqui, eu multiplico por todos os dois entre eles. Então aqui é como se fossem produtos notáveis. Então eu faço o seguinte, eu multiplico o 1 por 1, multiplico 1 pelo seno, aqui eu multiplico o seno por 1 também, e esse próprio seno pelo outro seno, certo? Então, seguindo com 1 aqui, 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes menos seno de x dá menos seno de x, certo? Agora eu vou multiplicar o seno pelos dois valores daqui. Seno de x vezes 1 dá seno de x. E seno de x vezes menos seno de x, olha o menos, dá menos seno ao quadrado de x. Deixa eu esticar aqui, dx, certo? Então isso aqui vai ser igual a integral, em cima eu repito, porque eu vou simplificar essa função toda embaixo, seno de x, passo o traço de fração. Aqui eu tenho um seno, menos seno e mais seno. O que é que a gente pode fazer com ele? A gente pode cortar, porque um menos o outro dá zero. Então embaixo eu vou ficar apenas com 1 menos seno ao quadrado de x, certo? E repito, dx. Super simples aqui a simplificação. Agora a gente tem o seguinte, para a gente poder simplificar. A gente ainda encontrou em termos de seno, então a gente não tem como a gente fazer por substituição. Então eu vejo o seguinte, eu tenho um seno ao quadrado de x menos 1. Eu tenho uma relação que diz que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x igual a 1. Isso é uma relação trigonométrica. Daqui eu obtenho o seguinte, que cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos seno ao quadrado de x, certo? Então, onde tem o 1 menos seno ao quadrado de x, eu vou substituir por cosseno ao quadrado de x. Então, isso aqui vai ser igual a integral, em cima eu repito ainda, 1 menos seno de x, e embaixo 1 menos seno ao quadrado de x é cosseno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x, dx. Observe que algumas regras a gente tem que saber de cabeça, algumas formas tabeladas da trigonometria. Por quê? Porque nas integrais a gente vai precisar dela. Então, se a gente não lembrar essas regrinhas aqui, não vai ter como a gente sair na integral. A gente vai ter que recorrer a uma tabela com essas regrinhas para a gente poder ter um auxílio melhor, certo? Então pronto, já substituí aqui, eu tenho aqui o seguinte, a integral ficou integral de 1 menos seno de x sobre cosseno de x dx. O que é que eu posso fazer aqui para simplificar? Eu posso olhar o seguinte, eu tenho um denominador comum para essas duas partes de cima, certo? Mas eu quero simplificar essa integral para ficar mais fácil para mim. Então, eu faço o seguinte,
eu divido essa integral em duas. Ó, tem dois termos em cima e apenas um embaixo. Então eu faço o seguinte, essa integral vai ser integral de 1 sobre cosseno ao quadrado de x dx. Aqui ficou meio confuso, mas aqui é um 2 dx menos, ao menos aqui, agora vai vir outra integral. Esse termo dividido pelo cosseno ao quadrado. Então, menos integral do seno de x sobre cosseno ao quadrado de x dx, certo? Observe o seguinte, aqui a gente tem uma integral simples de resolver, aparentemente, e aqui a gente tem uma integral que a gente pode fazê-la por substituição, certo? Então, vamos resolver essa integral aqui agora. Eu vou pegar outra folha aqui para a gente poder entender melhor, um momentozinho. Eu coloquei outra folha aqui para a gente poder ter mais espaço para resolver. Então aqui eu tenho integral de 1 sobre cosseno ao quadrado de x dx menos integral de seno de x sobre cosseno ao quadrado de x dx. Então agora eu tenho duas integrais que aparentemente são mais fáceis. Então quem é essa integral aqui? Olhando para ela, não dá para a gente resolver direto e não dá para fazer nenhuma substituição. Mas a gente tem o seguinte, observe que a gente tem essa relação aqui que diz que 1 sobre cosseno ao quadrado de x é igual secante ao quadrado de x. Por que a gente vai usar ela? Porque a integral da secante ao quadrado de x a gente sabe de cabeça, ou se vocês não sabem, deveriam saber, ela é uma integral tabelada, que a integral da secante ao quadrado de x é tangente de x. Então isso aqui eu faço que é igual, uso essa substituição aqui, no lugar de 1 sobre cosseno ao quadrado de x eu coloco secante ao quadrado de x dx, porque essa integral a gente já sabe, menos, agora essa integral aqui a gente pode fazer por substituição. Geralmente, na maioria das integrais por substituição, o valor da letra, o u ou o a, o x que a gente escolhe, é sempre o valor de baixo, na maioria das vezes. Então aqui, escolhendo de baixo, então, u é igual. Observe que se eu escolher cosseno ao quadrado, quando eu derivar, eu vou obter cosseno e seno. Então isso não vai me servir. Então eu vou fazer que u é apenas cosseno de x. E quem é du? Du é a derivada de u. A derivada do cosseno é menos seno de x dx, certo? Observe que eu tenho u aqui, é só eu elevar ao quadrado, e tem o du aqui, que é menos seno de x dx, menos seno de x dx, certo? Então, se eu quero com o valor com menos, então eu faço aqui o seguinte, isso aqui vai ser integral, coloco entre parênteses, de du, tudo isso daqui é du, tudo isso aqui é du, certo? Sobre u. U é cosseno de x, só que aqui está cosseno ao quadrado, então aqui vai ser u ao quadrado, certo? Fecho parênteses. E esse menos que está aqui, com esse daqui ele vai virar mais, certo? Tudo bem. Então aqui eu faço o seguinte, essa integral eu já sei, que é tangente de x. Pronto. Aí eu não vou colocar constante agora, porque tem duas integrais, eu vou colocar constante c apenas no fim. Isso aqui mais a integral de 1 sobre u ao quadrado, a gente já sabe, essa é uma integral que a gente já fez aqui no canal. Se vocês quiserem dar uma revisadinha, podem olhar aqui os vídeos. Então, essa integral aqui vai ser 1 sobre menos u, certo? Mais c. Então, como é que a gente faz aqui agora? Isso aqui vai ser igual a tangente de x. Aqui eu faço o jogo de sinal, mais com menos dá menos, menos 1 sobre u, mas quem é u? U não é igual ao cosseno de x, então eu substituo aqui, cosseno de x, mais a constante c. Pronto, terminou nossa integral, mas a gente pode deixar ela de uma forma mais vistosa, certo? Como é que a gente faz isso? A gente tem que a tangente é seno sobre cosseno, seno de x sobre cosseno de x, menos 1 sobre cosseno de x, mais c. Observe que aqui tem o mesmo denominador, então eu posso fazer o seguinte, eu vou passar essa daqui para frente, então fica menos 1 mais seno de x sobre
cosseno de x. Coloquei apenas em um denominador, porque ele era comum por 2. Isso aqui mais a constante c, certo? E aqui terminamos nossa integral. Qualquer dúvida pode perguntar. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E até a próxima.